Olá, pessoal! Autismo é um tema que a gente sempre traz de volta aqui no Momento Papo de Mãe, pois os diagnósticos aumentaram bastante nos últimos anos e os pais querem se informar cada vez mais, né, Roberta? É verdade, Mari. E nem sempre é fácil fechar o diagnóstico de autismo. E os sintomas ainda podem ser confundidos com outras questões. Quando há uma desconfiança, começa uma verdadeira maratona por especialistas de várias áreas. Participam do papo a Gabriela Stump, que é psiquiatra, e a Mariana Alckmin, que é mãe dos gêmeos Gabriel e Daniel, de 9 anos. Mariana, quem é um e quem é outro? Porque os dois estão de azul, né? Esse é o Daniel. Oi, Daniel. Fala, oi, filho. E o Gabriel, que está desenhando. Eles estão ali com a Cleide, né? Isso. E os dois têm autismo? Os dois. Os meninos são gêmeos univitelinos. Então, a taxa de autismo, quando são gêmeos univitelinos, é de 90%. E os dois são autistas. E com que idade você descobriu? E foi difícil fechar esse diagnóstico? Hoje, voltando atrás, eu consigo enxergar alguns sintomas que não me chamavam tanto a atenção. Então, assim, quando pequenininhos, eles não se atentavam muito ao outro, à pessoa, eles não se atentavam muito ao brinquedo, eles chamavam mais atenção um objeto, um sapato, do que um brinquedo. E se alguém entrasse e saísse na sala onde eles estavam, eles não olhavam. Eles tinham maneira peculiar de brincar com os brinquedos. Então, aquelas argolinhas que a criança encaixa, eles não gostavam de encaixar, eles gostavam de girar as argolas. E aquela história do joguinho social que todo bebezinho tem e eles não tinham, que é jogar o beijinho, dar o tchauzinho, a piscadinha, brincar. Cadê a mamãe? Achou? Isso tudo eles não tinham. Então, desde pequeno, antes de 1 ano, a gente já começou a perceber esses sintomas dos meninos. Daqui a pouco você conta, então, como é que foi para fechar esse diagnóstico. Antes, queria até saber da Gabriela, né, Gabriela? Porque a gente já sabe que existem vários níveis de autismo, é isso? Sim. Existem vários níveis, de crianças muito leves a crianças muito graves, que a gente consegue fazer o diagnóstico bem precocemente, a gente consegue praticamente fechar, de fato, o diagnóstico. Mas tem crianças que são muito leves e, apesar de você ter alguns sintomas iniciais, você muitas vezes só vai fechar o diagnóstico por volta dos 7 anos de idade, no final da pré-escola, a hora que a sociabilidade passa a ser mais elaborada. Mas você precisa, para fechar o diagnóstico, é importante que tenham sintomas iniciais. Então, se chega uma criança mais tarde para você, porque estão percebendo a dificuldade, é importante ter os sintomas até os 3 anos de idade, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. Gabriela, a Mariana já falou de alguns sinais. Quais outros aspectos que os pais precisam prestar atenção? Então, uma das coisas que mais trazem as crianças ao consultório, não é um critério diagnóstico, é o atraso da fala. Né? Então, uma criança que está demorando para falar, é sempre importante que seja feito um diagnóstico. É verdade, porque a gente recebe bastante depoimento de pais preocupados, né, com esse atraso. Isso, porque é uma coisa bastante clássica, né? Todo mundo espera a criança falar, é muito esperado. Tem também as questões de terem os sintomas de repetição, de interesses muito restritos, então não só brincar de forma peculiar, mas não se interessar por vários brinquedos, não se interessar por vários programas de televisão, terem muitas vezes uma rotina muito fixa e quando você sai dessa rotina, eles ficam muito bravos e se incomodam muito. Outras são questões sensoriais, então às vezes aquelas crianças que ficam batendo a mão nas orelhas ou tampando ou buscando algum tipo de estímulo sensorial que não é esperado, como ficar passando a mão em lugares que não são fofinhos, além do flapping, balanceio, a forma da fala também, que é a repetição das palavras, que é o que a gente chama de acolalia, então, tudo bem com você? E ele responde com você. Essas são questões que a gente... E, Mariana, essa questão do atraso na fala chamou essa atenção porque eu imagino, como mãe de primeira viagem, você também não tem um comparativo com outro filho, né? Então, às vezes, alguns profissionais podem até dizer, imagina, é só uma questão de tempo. Chegou a acontecer isso com você? E daí, como é que foi também essa questão da fala e ir atrás desse diagnóstico? Então, os meninos tiveram todos os marcos motores dentro da normalidade. Eu sou fisioterapeuta, então, assim, eles engatinharam no tempo certo, sentaram, andaram, e eu só me preocupava com a fala que não vinha.
Mas eu perguntava para o pediatra, eles estão demorando para falar, é assim mesmo? Ele lá, esse é o Daniel, Esse é o Daniel. Vem cá, Daniel. Vem aqui com a mamãe. E o pediatra falava que não, que são gêmeos, que gêmeos demoram a falar, meninos demoram mais para falar do que meninas, que não precisava me preocupar e que eles tinham o tempo deles de desenvolvimento. Mas os avós, meus pais, perceberam que não era só a questão da fala, tinha essa questão do joguinho social que eles não tinham, essa questão do interesse pelas outras crianças que eles não tinham, da criança olhar o que você aponta, olha o passarinho, ele triangular com você o passarinho, você e ele, eles não faziam isso também. E qual foi o profissional que você procurou? Nós fomos num neurologista. E daí ele fez... E com 1 ano e meio ele fez uma hipótese diagnóstica, porque... eles não tinham idade para ser fechado o diagnóstico, mas apresentavam todas as características do espectro autista e pelo sim, pelo não, nós começamos o tratamento dos meninos quando eles tinham 1 ano e meio. Doutora Gabriela, então depois a gente vai até pedir para explicar melhor se existe algum exame específico para fechar esse diagnóstico, tá bom? Olha, o nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Eu estou agora com Francisco Paiva, da revista Autismo. Francisco, o que essa última edição traz? Conta pra gente. Olha, essa última edição traz várias reportagens. O destaque é quantos autistas há no Brasil, né? Que fala exatamente de não termos esses números, esses estudos. Tem muitos artigos de especialistas, de autoridades no assunto e colunas de autistas, que a ideia é dar voz também aos autistas que têm autonomia para se expressar, né? Que são muitas vezes negligenciados hoje. E que importante essa revista, né? Para levar informação aí para os pais. E gratuita. Ah, que bom. O melhor, a revista é gratuita. E agora a gente conseguiu ainda fazer, com a generosidade do Maurício de Souza, fazer uma parceria com o Instituto Maurício de Souza. Tem aqui, né? Com uma charge, toda edição a gente vai ter uma charge, uma historinha exclusiva abordando o tema autismo, que ele já tem o personagem, o André, o personagem autista. Então é algo que a gente vai conseguir atingir muito mais gente, né? De crianças a adultos, conseguindo levar informação a respeito de autismo. E o Paiva é autor também do livro Autismo Não Espere, Haja Logo. Isso. Você tem um filho com autismo, é isso? Isso, eu tenho um filho com autismo que hoje está com 11 anos e eu descobri com 1 ano e 11 meses. E aí eu conto um pouquinho dessa jornada, né? O livro é muito recomendado para quem está acabando de entrar na jornada ou não tem certeza. É autismo, não é? Começa o tratamento ou não? É o que eu digo já no livro. Haja logo, comece logo, que é o mais importante. Então tem bastante informação aqui para quem quiser entrar nesse universo. Tem, né? informação aí para um espectro grande de pessoas aí. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Você tem algum site para deixar? O site da revista talvez seja o ideal, onde a pessoa pode inclusive solicitar, ver como que consegue a revista, é revistaautismo.com.br. Mari, os meninos aqui estão brincando. Quem que está aqui brincando? O Gabriel. O Gabriel está se divertindo aqui com as peças. Enquanto isso, o Daniel está aqui no colinho da mamãe ganhando um cafuné, aqui, né? viu? Eu quero aproveitar agora e trazer a participação dos nossos telespectadores. Quando nós falamos nas redes sociais que a gente ia trazer o tema autismo, muita gente escreveu. Chegaram muitas perguntas, até pedi para a Mariana ir lá na fanpage do Momento Papo de Mãe para responder essas mães. Nós separamos algumas aqui, Gabriela. Olha, eu tenho uma pergunta da Marina Túlio. Ela tem a seguinte dúvida. Para ser diagnosticado autismo, a criança precisa ter todos os sintomas ou apenas 2? Entre todos, já pode ser um alerta para os pais? Então, Marina, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de todos os sintomas que a gente chama dos critérios A, que falam da comunicação social, são as dificuldades da comunicação social. E 2 dos que a gente fala dos critérios B, que são de restrição, das questões sensoriais. 2 sintomas não vão fechar o diagnóstico, mas é importante sim que se levante a ideia e vá buscar uma investigação, buscar uma avaliação. E eu quero aproveitar também para dizer que a telespectadora Kátia, de São Paulo, ela mandou um comentário aqui. Queria até pedir para a Mariana a sua opinião sobre isso. Olha,
Um assunto pouco abordado nesse universo é o cuidado que os familiares, em especial as mães, necessitam para a sua saúde psicológica. Ótimo programa e obrigada pela pauta, ela disse. Realmente é verdade, né? Para a gente poder cuidar das nossas crianças com qualidade, nós pais precisamos estar bem, né? É muito comum, nós passamos pela fase de negação, de depressão, de luto, quando vem um diagnóstico de autismo. Mas a gente precisa reagir, levantar, né? E para poder lutar por eles, nós precisamos estar bem. Então, muitas vezes a gente procura ajuda psicológica, de psiquiatra, muitas mães tomam medicação também, porque o dia a dia não é fácil, né? Mas com muito amor, muita paciência, a gente consegue ser feliz. Porque é importante eles fazerem diversas terapias, Gabriela. Quais são essas terapias que eles precisam fazer? Eles fazem normalmente terapia comportamental, que precisa de um número alto de horas para que seja eficaz. Muitas vezes terapia ocupacional, cuidando das questões sensoriais, fono de acordo com a necessidade também. E muitas vezes eles precisam de auxílio na escola, e a escola é um ponto importante para a socialização da criança. Então, é um lugar onde é interessante que tenha uma atuação dos terapeutas para habilitar as pessoas que estão com as crianças para promover a inclusão, né? Gabriela, uma outra questão que chegou dos telespectadores, que eles se preocupam muito, é em relação à fase da adolescência, né? A Maria Filomena Valente, de São Paulo, perguntou o seguinte: gostaria de saber sobre a transição do autista para a vida adulta. É muito complicado? O que eles próprios se cobram? Então, é um período muitas vezes difícil, o final da adolescência, a hora que sai da escola. E muitas vezes eles se cobram conseguir fazer o que os pares fazem, entrar na faculdade, conseguir um emprego, e precisam de mais auxílio, sim, nesse momento. E, Gabriela, existem exames específicos ou o exame ele é comportamental, ele é clínico? Porque as pessoas querem saber, dá para fazer uma ressonância da cabeça, alguma coisa assim? Não. Não, infelizmente a gente ainda não tem nada de específico. E a ciência tem buscado, mas o que precisa é mesmo de um clínico que tem experiência na área, com auxílio da equipe multidisciplinar, né, como psicólogos. Então, é comportamental, né, Mariana? O diagnóstico é clínico, né, de acordo com o relato dos pais e com a observação que é feita no consultório. Tá bom, eu quero agradecer vocês por terem vindo. É sempre muito importante a gente falar sobre isso. Nós notamos que os pais procuram realmente esse tipo de informação, né? E a Mariana, inclusive, tem um trabalho aí de apoio a outros pais. Fala pra gente e deixa o site. A gente tem um grupo de apoio aos pais que se chama Teapoio e o nosso site é www.teapoio.com, sem o BR, e os pais que estão chegando, recebendo o diagnóstico, podem se unir a nós, porque no começo a minha grande dificuldade foi essa, não conhecia ninguém que tivesse um filho autista. Então, assim, ninguém me deu um conselho, faz assim, vai por esse caminho, não vai por esse, e foi bem difícil. Então, o que eu posso ajudar as mães que estão chegando agora com o diagnóstico dos filhos, eu faço de coração, porque eu acho que fica mais fácil, né? Quando a gente conhece outra pessoa que divide a mesma dor, as mesmas alegrias, as mesmas dificuldades, né? Muito importante esse seu trabalho, é como o nosso, uma troca de experiências. Isso mesmo. Parabéns. Obrigada. E muito obrigada, doutora, pelas orientações. Obrigada pelo convite. O Momento Papo de Mãe sobre autismo fica por aqui e nós sempre podemos voltar a falar sobre este assunto. Até a próxima!